Boa tarde, caros alunos da FAECAD, primeiro período de Teologia. Como estão? Foram até muito bem na nossa avaliação. Eu espero que continue assim no nosso segundo bimestre. E aqueles que ainda não conseguiram uma nota, foram muito poucos, me procurem, vamos ver o que é possível fazer. A proposta é que vocês tenham uma outra forma de observar a língua portuguesa, porque precisamos falar melhor, precisamos entender melhor tudo aquilo que vem às nossas mãos para dimensionar para o outro. E vocês sabem que no nosso meio evangélico nós estamos constantemente falando com o outro. E quanto mais você falar de forma concreta, objetiva, clara, precisa, muito mais você vai conseguir ser entendido pelo outro. Como também você vai ter mais chances de escrever melhor. E a palavra de Deus precisa ser dimensionada de uma forma bem clara, bem precisa, bem objetiva, para que nós possamos cada vez mais chegar ao coração de muitas pessoas. A concordância nominal, ela nada mais é do que uma harmonia entre as palavras, a palavra se adequando à outra. E, no geral, a gramática, ela joga mais a palavra para o masculino plural. Você tem, às vezes, duas palavras de gêneros diferentes, então você vai e coloca a palavra a qual você quer fazer referência para o plural, porque concorda com as duas. Então, a concordância nominal, ela trabalha com palavras que você usa no dia a dia, são palavras cotidianas. Você ouve pessoas falarem assim: ah, pega aí os livros, pega os livros. Quando você diz pega os livros, você já destoou toda uma concordância. Se o artigo está no plural, os livros também tem que estar no plural, senão não houve harmonia entre as palavras. Se você diz assim, porque os livros escritos no contexto bíblico, as palavras escritas, se você disser as palavras escritas no contexto bíblico, você destoou palavras de escritas. E quando você ouve, você que está falando, você não se atém a isso, mas quem está te ouvindo está vendo que alguma coisa não está de acordo. Porque se você diz as palavras escritas, você está destoando uma palavra da outra. Então, é preciso prestar muita atenção na concordância das palavras, porque quando você está diante de um grupo de pessoas e é você que está com a palavra, é preciso que essa palavra tenha autoridade. E quando é que você sabe que a tua palavra está tendo autoridade? Quando você passa bem a palavra, quando você fala corretamente, quando você impõe as palavras, quando você lê impondo as palavras, quando você lê chamando a atenção do interlocutor. Você é o emissor, você que está com a palavra, você que está projetando a palavra. Então é você que precisa falar cada vez melhor. Deus te dá a unção da palavra e você precisa buscar passar essa palavra da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, com a maior clareza possível. E quando você se detém na concordância nominal, nós temos dois tipos de concordância, são dois tipos. A concordância nominal, que é concordar uma palavra com a outra, é fazer a harmonia das palavras umas com as outras, como também você tem a concordância verbal, que nós vamos ver mais à frente. A concordância verbal, ela ainda tem um pouco mais de seriedade, porque você vai lidar com verbos, mas isso é depois.
Com relação à concordância nominal, você vai trabalhar com palavras simples. Por exemplo, se você diz, quantos cartazes nós vemos aí nas ruas errados, que as pessoas entendem de forma errada, porque ali foram colocadas concordâncias erradas. Mas, se eu estou num curso superior, eu preciso cada vez mais falar melhor. Eu preciso. Quanto melhor eu falar, mais eu vou ser mais bem entendido. Então, observe, se você diz, sentia descompensado o coração e a alma, sentia descompensado o coração e a alma. Você usou descompensado porque você está se referindo a você, sentia descompensado o coração e a alma. Eles estão separados, ó, o coração e a alma. Entendido? Quando você diz assim, flores e cortinas, flores e cortinas. Flores só tem um gênero, cortinas só tem um gênero. Só são usadas no feminino. Despedaçadas estavam no chão. Flores e cortinas despedaçadas. Por que eu usei despedaçadas? Porque as duas palavras são femininas. Eu não estou falando das duas ao mesmo tempo, isso e aquilo. Significa dizer que eu associei as duas. Então, eu estou falando das duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, esse adjetivo despedaçadas vai para o feminino plural para concordar com as duas ao mesmo tempo. Se eu disser assim, flores e cortinas despedaçadas, eu não estou me referindo nem a uma nem a outra. Se são as duas que estão adicionadas pela palavra e, flores e cortinas, são as duas ao mesmo tempo. O adjetivo que eu usar terá que estar no feminino plural para concordar com as duas ao mesmo tempo. Tem uma frase que ela é muito usada em escritórios, qualquer lugar, lojas, qualquer lugar, instituições, qualquer lugar que você chegue para ser atendido, essa frase aparece. Proibida a entrada, proibida a entrada, proibido a entrada. Olha o que eu falei, proibida a entrada, proibido a entrada. Uma dessas duas aí não está correta. Quando eu disse proibida a entrada, eu estou plenamente correta. Proibida está concordando com entrada, o artigo feminino está ali, proibida a entrada. Agora, se eu digo proibido a entrada, eu fiz a concordância inadequada. Por quê? Porque eu estou fazendo referência. À entrada, que é proibida, e estou usando a palavra proibido no masculino. Então, como seria essa frase corretamente? Se eu usar, posso até usar assim, é proibida a entrada. Corretíssima. É proibida a entrada. Correta. Ou proibida a entrada. Proibido a entrada não está correto porque não está concordando nem com o artigo no feminino, nem com a palavra entrada no feminino. Como seria então essa frase corretamente? Proibido entrar. Proibido entrar. Já que eu não usei o artigo no feminino nem entrada no feminino. Então, tem duas formas de escrever esta frase, tão comum por aí. É
proibida a entrada. Correta a concordância. Proibido entrar. Plenamente correto. Agora, se eu disser é proibido a entrada, não está correto. Ah, mas eu vejo... Você pode até ver em muitos lugares, mas não está correto. Você vê que você entra em lugares que as pessoas se atrapalham. Eu já até falei isso com vocês, se atrapalham até para abrir a porta. Está assim, puxe, a pessoa fica assim na porta, até acertar que é para ela puxar. Então, a concordância nominal, ela existe para harmonizar as palavras. Então, se você tem, por exemplo, olha agora com palavras de gêneros diferentes, com gêneros diferentes. Quadro, quadro e estantes. Quadro é palavra masculina, estante é palavra feminina. Quadro e estantes, quadros e estantes enfileirados, enfileirados. Por que eu usei enfileirados no masculino plural? Para concordar com os dois elementos de gêneros diferentes. Quadro e estantes. Quadro é uma palavra masculina, só é usada no masculino. Se você usar quadra, é outro elemento, é outra significação, não tem nada a ver com quadro. E quando você fala em estantes, estantes é uma palavra feminina. Eu usei dois elementos de gêneros diferentes e na hora de concordá-los, eu vou usar a palavra a qual elas se referem no masculino plural. Gêneros diferentes, palavra que vai ser usada em relação a elas no masculino plural, porque concorda com os dois ao mesmo tempo. Entendido? Como também você tem palavras, por exemplo, encontrou a filha cansada e abatida. Encontrou a filha, palavra feminina, cansada, feminina, abatida, feminina. Então, eu concordei tudo dentro da harmonia das palavras. As palavras femininas, palavra que se refere a ela também no feminino. Quando você tem, por exemplo, aluno e aluna, mantiveram-se calados. Aluno e aluna, gêneros diferentes. Mantiveram-se calados. Se eu disser somente aluno e aluna mantiveram-se calados, eu só vou concordar com aluno. A aluna vai ficar de fora. Entenderam? Repetindo. Aluno e aluna mantiveram-se calados. Calados aí faz referência a ambos os gêneros. São gêneros diferentes. Se eu não usar calados no plural, no masculino plural, olha o que vai ocorrer. Se eu disser somente aluno e aluna calado, eu só me referi ao aluno, eu esqueci da aluna. Se eu disser aluno e aluna calada, eu esqueci do aluno e só falei da aluna. Entendido? Então, quando você tiver o adjetivo de gêneros diferenciados, você tem que ir a palavra que você vai fazer referência a essas duas palavras de gêneros diferentes, você terá que usá-la no masculino plural. Agora, observa o seguinte: esse e, que geralmente aparece no meio de duas palavras de gêneros diferenciados, esse e
ele significa, ele é uma conjunção coordenada aditiva. Esse e sempre dá a ideia de adição, de adicionar uma palavra a outra. Adicionar uma palavra a outra. Então, esse e, sempre que ele estiver entre dois elementos, ele está unindo esses elementos, adicionando. Então, eu não posso separar um do outro, eu não posso me referir só a um, como no caso do aluno e aluna. Se eu me referir disser somente calado, eu estou me referindo só ao aluno. Se eu disser somente calada, eu estou me referindo só à aluna. Como eu estou fazendo referência, adicionando os dois ao mesmo tempo, aluno e aluna mantiveram-se calados, porque esse calados se refere aos dois ao mesmo tempo, no masculino plural. Agora, se nós tivermos assim, por exemplo, desconfiados, ficaram o zelador e a mulher. Ficaram desconfiados o zelador e a mulher. Mesmo a palavra estando em posição diferente na frase, a concordância continua do mesmo jeito. Palavras de gêneros diferentes, palavra que se referir a elas no masculino plural. Agora, quando nós tivermos palavras como às vezes, a palavra às vezes é uma palavra no plural? Sim. Por quê? Porque quando você usa essa expressão às vezes, você está se referindo a várias ocasiões e não a uma só. Às vezes, falo muito alto. Esse às vezes é uma expressão que dá ideia de plural, porque quando você usa essa expressão às vezes, você está usando, especificando mais de uma ocasião, mais de um espaço. Agora, na concordância nominal, é muito importante que prestemos atenção na forma como a frase vem para mim, para que eu não use a palavra errada. Então, por exemplo, o filme tem no elenco os excelentes. O filme tem no elenco os excelentes João Miguel e Fabíola Nascimento. Eu estou me referindo ao Miguel e à Fabíola. E usei a palavra excelentes. A palavra excelentes, ela só tem um gênero. Ela não tem gênero diferenciado entre masculino e feminino. Eu estou me referindo aos dois ao mesmo tempo. Ó. João Miguel e Fabíola. Então, esse excelentes vai para o plural, porque concorda com os dois ao mesmo tempo. Vamos ver um outro exemplo aqui, que eu separei para vocês. Foi aplaudida a estreia e o discurso do diretor. Foi aplaudida a estreia e o discurso do diretor. Foi aplaudida, feminino. E a palavra aplaudida também tem masculino, aplaudido. A estreia e o discurso do diretor. Eu tenho a palavra estreia, que é uma palavra feminina, e tenho a palavra discurso, que é uma palavra masculina. Está antes disso, ó. As palavras não vieram. Eu poderia dizer assim, a estreia e o discurso do diretor
foi aplaudida. Eu estaria falando errado. A concordância não estaria correta. Olha a diferença. Foi aplaudida a estreia. Foi aplaudida a estreia e o discurso do diretor. A palavra aplaudida aqui está concordando com estreia porque está ligada diretamente a ela. Foi aplaudida a estreia e o discurso do diretor. Por que foi para o feminino e não para o masculino plural? Porque a palavra aplaudida está ligada diretamente com a palavra estreia. E se eu disser assim, foi aplaudido a estreia e o discurso do diretor, você vai ver que não tem concordância. Foi aplaudido a estreia e o discurso do diretor. Se aplaudir está ligada diretamente à estreia, e se estreia é uma palavra feminina, está no feminino singular, aplaudida tem que estar no feminino singular. Senão eu vou ter que usar uma frase para cada uma dessas palavras para que elas possam concordar corretamente. Mas a frase é única. Vamos ver de novo. Foi aplaudida a estreia. E é algo a mais. E o discurso do diretor. Então, nesse caso, a palavra estreia, por ela ser unicamente feminina, a palavra a qual fez referência a ela, que é aplaudida, veio também para o feminino. E quando é aquilo que eu já disse a vocês, quando você lê com atenção na leitura, as palavras dizem o que você quer entender. É o que eu disse a vocês lá no começo. Existe uma frase de Platão que eu uso muito quando eu trabalho com língua portuguesa. Platão deixou dito o seguinte: as palavras são o que dizem, não o que eu quero que elas sejam. Não é se eu fizer uma leitura observando cada palavra, eu vou verificar que as palavras me dizem o que elas querem. Quando você lê a Bíblia, cada palavra escrita ali te diz alguma coisa. Cada palavra escrita ali te diz alguma coisa. Quando você lê Provérbios, que fala muito da sabedoria, tanto da sabedoria humana como da sabedoria do homem, de Deus, você observa ali que Deus diz a você: busque conhecimento. Busque conhecimento para que você possa dimensionar mais a minha palavra. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Ali em Provérbios Deus nos fala muito da sabedoria humana e da sabedoria do próprio Deus. Então, quanto mais você dimensionar a palavra de uma forma contundente, esclarecida, você não pode, por exemplo, olha um exemplo muito interessante. O divulgador considerou a exposição, o divulgador masculino, o divulgador, considerou a exposição e a palestra adequadas ao público. O divulgador considerou a exposição e a palavra adequadas ao público. Eu estou expondo sobre a exposição e a palestra. As duas palavras são femininas. Se elas são femininas, nada mais justo que eu use a palavra referência no feminino plural. Deu para entender? É aquele caso lá daquela frase tão conhecida. É proibida a entrada, é proibido entrar. Essas frases que nós observamos por aí
elas são muito interessantes você observar. É igual o caso da palavra caro e cara. Olha quantas funções essa palavra caro, cara tem na nossa língua. Caro no sentido de um amigo, que é o meu caro amigo, no sentido de ter apreço por ele. É a palavra caro, cara, no sentido de valor financeiro. Olha só. É a palavra caro no sentido de você usar de forma... eu acho que tudo isso aí vem de um certo caro amigo, de uma certa cara amiga. Quando você diz assim, escolheram as roupas mais caras. Custam caro. Esses livros custam caro. Quando eu fizer referência próxima, por exemplo, escolheram as roupas mais caras. Eu usei caras, porque estou me referindo a roupas. No outro exemplo, atitudes impensadas custam caro. Olha a palavra caro aí, não no sentido de valor financeiro, e sim no sentido de valor sentimental. Vou repetir as frases, prestem bem atenção nessa palavra caro, cara. Ainda tem essa palavra usada como marketing. Tem nome de revista com nome caras, que aí é um substantivo próprio. Entendeu? Então, aí se você for ler essa palavra, você tem que prestar muita atenção no que ela está te dizendo. Então, vamos lá. Repetindo. Atitudes impensadas custam caro. Atitudes impensadas custam caro. Você está falando aí, não é no valor financeiro, é no valor sentimental. Escolheram as roupas mais caras. Mais caras aí é no sentido de você estar fazendo referência às roupas. Como também você tem palavras, mesmo, mesma. Mesmo concorda com ele. Mesma concorda com ela. Mesmos com ele. Mesmas com elas. Então, eu mesma falei com o aluno. Ele mesmo, o aluno, falou comigo. Eles mesmos, os alunos, falaram comigo. Elas mesmas, as alunas, falaram comigo. E não esquecendo da palavra obrigada, obrigado. Obrigada, eu falo. A professora disse obrigada. O professor disse obrigado. Não posso confundir isso. Então, na concordância nominal, eu vou passar para vocês essa semana, vocês vão assistir o vídeo essa semana, quarta-feira, e eu vou passar no fórum exercícios de concordância para vocês, para treinarem essas concordâncias nominais. E com o exercício você vai ver que essa concordância nominal, ela não é algo difícil, é porque junta o vício da linguagem cotidiana com a linguagem no aspecto gramatical da clareza e do objetivo do ato de ler e escrever. Entendido? Então, nós vamos observar que não é difícil, é só uma questão de treino de leitura e treino da escrita, porque numa redação, se você faz uma concordância errada, concordância nominal ou verbal, você perde muita coisa, porque o assunto fica destoado, não é o mesmo enfoque que você quis passar naquele assunto. Entendido, caros alunos? Então,
Caso tenham alguma dúvida, alguma palavra de concordância, de que concordo ou não concorda, que vocês queiram me perguntar, por favor, postem lá no fórum, que eu terei o maior prazer em ajudá-los, para que vocês, quando futuramente forem fazer as suas palestras, quando vocês forem fazer os seus trabalhos e tenham que defender seus trabalhos, vocês defendam muitíssimo bem. Um grande abraço, fiquem com Deus, Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Até quarta-feira na nossa aula. Escutem, prestem atenção nesse vídeo que vai ajudá-los bastante. Um abraço, fiquem com Deus.